Eu preciso de 3 varões que possam ficar em pé aqui na frente, sem prazo para terminar. Aleluia. Aleluia. Queria que um ficasse lá, o outro ficasse do lado de cá. Pode ficar ali, Renato. E Ted, você vai ficar comigo no meio. Amém, Ted? Fica aqui juntinho de mim. Aleluia. Deus é bom, amém, queridos? Aleluia. Eu vim falar hoje pela manhã sobre alguns aspectos da velocidade. Amém? A gente tem compartilhado, desde o final do ano passado, a gente tem compartilhado uma visão. Muito obrigado, queridos. Vocês podem se sentar, amém? Vocês são uma bênção do Senhor. Estão cada vez mais cheios de unção. Oh, aleluia. A responsabilidade é minha agora para pregar a palavra e seguir o que vocês começaram. Aleluia. Então, existe algumas coisas, queridos, ao longo da nossa trajetória, que nós precisamos ter como base para nossas vidas. E a maior base, o maior alicerce, ou o maior solo, a maior rocha, melhor dizendo, ou o melhor alicerce que nós podemos fundamentar a nossa vida é o alicerce da palavra, amém? E quando nós percebemos a palavra, eu quero que você entenda algo, amém? Os 3 homens vão ficar aqui ao longo do culto, não sei qual hora que eles vão sair, mas eu quero que você entenda algo nessa manhã, amém? A maior garantia que você pode ter na sua vida de que você vai chegar no objetivo que Deus tem para você não está relacionada com o seu nível de estudo, com o seu nível intelectual, não está relacionada com o trabalho que você está desenvolvendo no secular, A maior garantia que você vai chegar ou alcançar os objetivos de Deus para a sua vida, queridos, é o quanto de Deus você está fazendo acontecer na sua vida pessoal, amém? A palavra de Deus não é somente a palavra escrita, amém? Quando Deus lança uma palavra, como Ele já lançou, homens ao longo da história, eles foram escrevendo a palavra e eles foram simplesmente permitindo que gerações após ele pudessem desfrutar de tudo aquilo que eles deixaram escrito. Nós temos desde a antiga aliança, passando pela nova aliança, a nossa Bíblia tem cerca de 66 livros, que contam um pouco dessa história e procuram trazer a trajetória no intuito de aproximar o homem do Senhor. Mas existem também, queridos, palavras que podem vir da parte de Deus, através de um homem, através de uma mulher de Deus, que elas não valem menos do que a palavra escrita, amém? Aleluia. Você precisa entender que quando Deus pronuncia algo, quando Ele fala, quando a voz dEle é pronunciada, ainda que seja de uma Bíblia escrita ou de uma pessoa pronunciando algo debaixo da direção do Espírito, elas têm o mesmo valor, porque quem está respaldando aquela pronúncia ou aquela verdade não é o dito humano ou não são meras palavras de português, inglês, japonês, mas é o próprio Deus, amém? Então, para esse ano 2019, há uma palavra no nosso coração, há um segmento que nós vamos seguir ao longo desse ano. E eu tenho percebido, queridos, que nós já iniciamos o ano debaixo de muita velocidade. Amém? Então, para esse ano 2019, eu sei que coisas vão acontecer de uma forma muito rápida na sua vida, No culto da virada, eu nem consegui trazer na totalidade o que eu queria trazer. E conversando com algumas pessoas depois, eu pude entender que Deus ele quis alcançar pessoas específicas no culto da virada, Eu falei muito sobre casamento no culto da virada, eu tentei entrar no contexto que estava estabelecido, que foi justamente aquele contexto lá que o Senhor tem sinalizado para a gente que esse ano 2019 é o ano da abundância, amém? Abundância de vida, abundância de graça, abundância de favor, abundância de recursos na sua vida, tudo isso está aí disponível, tudo isso vai se manifestar, está se manifestando, já chegou na sua vida, você entendeu isso, querido? Aleluia, mas tem alguns aspectos da velocidade que o Senhor andou tratando comigo, que eu andei estudando também, voltei a estudar um pouco de física, um pouco de matemática, para entender um pouco, queridos, aquilo que Deus quer tratar conosco desse ano, E dentro dos aspectos da velocidade, eu posso trazer para você, por isso que nós estamos aqui, com 3 homens aqui no altar hoje, Eu queria que você, Renato, viesse mais para o meio aqui, Ira que está mais para o meio também,
Dentro desse contexto, né, de velocidade, eu quero que você entenda alguns pontos que são muito importantes para a gente perceber hoje pela manhã, tá? Na física, a velocidade, alguns aspectos da velocidade é o sentido e a direção, amém? Um outro aspecto também no contexto da velocidade é o módulo ou o número, né, que determina ou que de alguma forma traz para a gente uma noção de como essa velocidade ela vai acontecer ao longo de um percurso, tá? Sempre que eu falar sobre sentido e sobre direção, eu quero que você entenda que nessa manhã o sentido não é você sair, por exemplo, ir em direção ao norte ou ir em direção ao sul. O sentido, na verdade, para essa manhã é você sair de um ponto A para chegar até um ponto B, ou sair de um ponto B para chegar até o ponto A, tá? Essa direção, na verdade, é algo que aponta ou que estabelece uma noção de onde você vai estar em um determinado momento. Está comigo nisso aí? Isso é a direção. Mas o sentido é o que vai determinar para onde você vai. Amém? O sentido da sua vida, o sentido de como as coisas estão tomando, o sentido de como você está operando hoje, vai determinar amanhã se você vai estar entre o ponto A ou no ponto B, ou vice-versa. Amém? Mas eu quero trazer essa manhã, queridos, mudar essa sigla, né? De ponto A ao ponto B para... E daqui tanto, tu ficou desse lado aí, né? Quando eu estava orando, eu via esse lado de cá como sendo direção a Deus. Esse lado de cá como sendo direção aos planos de Deus, amém? Direção à vontade divina, em direção ao que Deus tem. Mas do lado de cá, o sentido contrário da coisa, né? Então, quando você vai, não que esteja ligado a uma pessoa nessa manhã, amém? Mas eu sei que o irmão é cheio do xaramaná, cheio dos calabachê aí, amém? Mas eu quero que você entenda algo, queridos, que dentro desse aspecto de velocidade, né, é muito importante que já no começo do ano nós possamos definir algumas coisas aqui, tá? A gente sabe que no final do ano nós vamos chegar em algum lugar, não é verdade? Né? Agora eu pergunto a você, em que lugar você quer chegar? Eu quero que hoje pela manhã você defina em qual lugar você quer estar no final de 2019. Porque existem coisas que vão ser muito importantes nessa caminhada, e eu quero citar duas delas hoje pela manhã. Amém? Aleluia. A primeira delas é a declaração da sua boca. Porque eu não sei se você sabe, mas a sua vida ou os seus passos, eles serão dirigidos para aquilo que a tua boca está declarando. As menções, as declarações, aquilo que você afirma no seu dia a dia, aquilo que você fala no seu dia a dia, está dando norte à sua vida. Aleluia. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto eu não vou entrar agora para que a gente não cause nenhuma confusão, mas eu quero que você entenda, fica aqui junto de mim, aleluia. Você vai caminhar para Deus, eu vou caminhar para o sentido contrário. Não fica de frente para lá, amém? Eu quero que você escute algo aqui. Você vai andar junto comigo, tá? Você não vai correr, você não vai devagar, você vai andar normalmente, tá bom? Eu quero que você entenda algo aqui, vou colar em você, inclusive a gente vai encostar aqui as partes traseiras aqui, não tem nenhum problema não, né? Aleluia, né? Eu quero que você entenda algo, Cris, nessa manhã, que a nossa vida hoje, ela está nesse marco aqui, tá? Agora, as suas ações, as suas atitudes, né? Aquilo que você está, já adiantei muita coisa, aquilo que você está declarando, né? Eles vão conduzir você em um curto ou em um longo espaço de tempo para aquilo pelo qual você está visualizando, amém? Lembre-se que a velocidade, dentro do contexto da física, né, e nós estamos em um ambiente físico, a velocidade, ela lida pelo menos com 3 fatores. Ela lida com a direção, ela lida com o sentido, e tem um outro fator que é o módulo da velocidade, e que nesse momento eu não vou falar muito sobre isso, mas eu vou falar sobre esse contexto, né, que nós conhecemos. Por exemplo, você entra num carro, você vai, por exemplo, a uma cidade que está a 100 km de distância, e se você for uma velocidade de 100 km por hora, então em 1 hora você vai estar lá. Por quê? Porque a sua velocidade é de 100 km por hora, tá bom? Então nessa questão de números hoje, eu vou ser bem simples, para a gente falar somente de um contexto para a gente poder entender, tá? Agora eu quero que você entenda, aqui dentro desse aspecto aqui, existem 2 pontos. Mas quando o Ted e eu começarmos a caminhar, muito embora nós estejamos na mesma velocidade, nós vamos caminhar no sentido contrário. Vamos lá. Aleluia.
Aleluia. Eu quero que você entenda isso aqui é profético. Amém? Olha aqui, eu cheguei no objetivo. Porém, ao longo da minha caminhada, eu não tive as melhores escolhas. Ao longo da minha caminhada, eu não tive, queridos, um discernimento daquilo que Deus tinha. Mas você percebeu que tanto Ted como eu estávamos em uma velocidade. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que é possível que ao longo de 2019, nós, que fazemos parte dessa visão, daquilo que Deus tem falado neste lugar, é possível que nós estejamos em velocidade, mas em sentidos opostos. Aleluia. Então, para esse começo do ano, é muito importante nós definirmos onde vamos chegar. Porque eu não sei se você está pensando, mas eu não queria estar nesse lugar onde eu estou agora. Eu não queria estar nesse lugar onde eu estou agora. Por quê? Porque eu comecei ali, mais próximo da vontade de Deus, mas eu finalizei o ano distante. E sabe, queridos, um dos aspectos que podem fazer com que essa distância ocorra nesse lugar onde você está, são as suas confissões. Aquilo que você confessa, aquilo que você permite que a sua boca pronuncie, isso vai dar direção à sua vida. Aleluia. É por isso que uma das coisas que eu falei muito no ano de 2018 foi morte e vida estão no poder da língua, aquele que bem a utiliza come do seu fruto. Se você não tiver cuidado com as suas confissões, dia por dia você vai estar mais enredado com elas. Eu pergunto a você, quais têm sido as suas confissões? Se você tem deixado de pronunciar confissões de derrota, confissões de que não vai acontecer, confissões de desgraça, é isso que vai ser. Eu estou aqui com o Iraquitã, eu posso compartilhar um pouco do seu trabalho? Iraquitã, ele desenvolve hoje um trabalho, ele trabalha com Uber, com transporte. Mas sabe que se Iraquitã sair de casa hoje pela manhã, e ele começa a pensar consigo mesmo, ele vai pensar, a princípio, tá? Pensar consigo mesmo. Quanto sabe que o pensamento tem uma voz? Seu pensamento tem uma voz. Se você vai permitir que essa voz se verbalize, é outra coisa. Amém? É como o pastor Claudino sempre dizia, né? A gente até pode não conseguir impedir que um passarinho pouse na nossa cabeça, mas impedir que ele venha fazer o ninho, a gente consegue. Amém? Então o Iraquitã saiu de casa hoje pela manhã e o pensamento dele era, rapaz, hoje domingo, muita gente preferiu ficar em casa, rapaz, o movimento hoje vai ser fraco demais. É melhor na semana. Por quê? Porque na semana todo mundo está saindo para o trabalho. Então o pensamento dele foi, vou sair de casa hoje, vou voltar para cá, pode ficar aí, Ted. O pensamento ao sair de casa hoje foi, ele estava aqui nesse marco. Mas o projeto de Deus era o quê? Ampla lucratividade. O projeto de Deus era que quando ele saísse de casa, tudo convergisse para ele, tudo confluísse para ele. Por quê? Porque ele não é igual aos demais, ele tinha a bênção de Deus. Então quando ele sair de casa, ele precisa entender que tudo lá fora está contribuindo, sabe, do lado, do norte, do sul, ninguém está conseguindo cliente, mas quando Iraquitã ir lá, ligar o aplicativo, o primeiro cliente vai chegar. Mas eu vou dizer uma coisa para você, querido, sabe, quando nós saímos de casa muitas vezes e aquilo não acontece, nós temos uma tendência natural a ficar pensando, rapaz, hoje é domingo, e hoje sendo domingo, o que é que vai acontecer? Temos poucos clientes, temos poucos Ubers que estão querendo pegar Uber hoje pela manhã. E sabe, Iraquitã rodou 1 quilômetro, rodou 2 quilômetros, ele chegou no centro da cidade e ele olhou o centro, rapaz, não tem ninguém aqui não, vou ficar parado aqui para ver o que vai acontecer. E quanto mais ele fica parado, queridos, mais ele começa a praguejar, mais ele começa a dizer que aquele dia não era um dia que ele deveria ter saído de casa. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso com você, de quando você sair de casa naquele dia, você perceber, rapaz, hoje não era o dia para eu ter saído de casa, hoje era para eu ter ficado em casa. Sabe qual é o problema? O problema é que você começou a dar voz à sua incredulidade. Irmão, eu não vou negar que todos nós aqui hoje pela manhã temos um pouquinho de incredulidade em alguns momentos. Aleluia. Sabe, um homem que foi designado como um pai da fé, ele teve seus dias de incredulidade, irmão. Mas sabe a diferença? Eu nem sei se vou entrar no aspecto 2 hoje, mas eu quero ficar no aspecto 1 principalmente. Aquilo que você declara com confiança vai acontecer. Não é isso que ele está dizendo? O que significa a lei da expectativa? Essa lei que criou fui eu, porque não tem ninguém que está falando sobre isso, somente eu. A lei da expectativa diz que tudo aquilo que você espera com convicção vai acontecer.
Irmão, esperar com convicção é você não simplesmente ficar pensando que vai cair do céu. E também não é você ficar simplesmente querendo um cliente, né? Ficar dizendo assim, rapaz, hoje é domingo, não tem ninguém. Rapaz, meu carro vai quebrar hoje, ó. Meu Deus do céu, não consertei o ar-condicionado, calor terrível, desgraçado, está ficando cada vez mais distante do propósito, irmão. Mas eu vou te dizer uma coisa, você não foi chamado para confessar aquilo que você vê. Eu vou repetir isso, irmão, você não foi chamado para confessar o que você vê, oh, aleluia. Porque sabe, Paulo ele foi muito sábio quando ele disse que nós não vivemos por vista, irmão. Paulo começou a dizer que nós somos chamados para confessar aquilo que nós cremos e não o que nós estamos vendo, irmão. Sabe, você pode estar hoje o dia todinho, chegou meio-dia, não teve um cliente no Uber ainda. Não estou falando propaganda de Uber não, meu irmão, mas infelizmente é o que muita gente nós conhecemos. 99, pronto, por exemplo. Aplicativo, irmão. Então, sabe, quando você saiu de casa, chegou meio-dia, não aconteceu. Mas sabe, não aconteceu porque você não abriu a boca. E talvez você tenha aberto a boca e nada tenha chegado ainda. Mas sabe, meu irmão, existe uma lei que está em operação, que a gente tem falado sobre a lei da expectativa. E um dos aspectos da lei da expectativa, quem lembra lá? CDP. Convicção, disposição e perseverança. Sabe, existe um momento da convicção, que eu penso que muitas vezes é o momento inicial. Existe um momento da disposição, que é o fato de você ter se acordado cedo, tomado o seu banho, colocado uma boa roupa, entrado no carro e saído para trabalhar. Mas, irmão, tem um terceiro aspecto que é tão importante quanto os demais. Sabe qual é? É a perseverança. Rapaz, não chegou nenhum cliente, mas vai ter o melhor cliente agora. E daqui, qual seria a melhor viagem que você poderia fazer em um dia, por exemplo? É um bate-volta. Bate-volta, como é? Ponta Verde, aeroporto, Ponta Pronto. Vamos dizer que hoje você saiu de casa, o cara saiu de casa e está aqui, ó. E aí ele simplesmente... Isso acontece quantas vezes por dia? Quando acontece? Uma vez na semana. Oh, aleluia. Meu irmão, vou te dizer uma coisa. Se você começar a declarar, isso pode acontecer primeiramente uma vez por dia. E a tua fé vai aumentando, Agora está acontecendo não mais uma, mas agora duas. Oh, aleluia. Sabe, queridos, eu quero que você entenda que o melhor da terra não é para o ímpio. Sabe, o povo vai ficar olhando para o aplicativo e vai dizer, rapaz, tem uma coisa errada no teu aplicativo, porque só chama tu, meu filho. Só chama eu, não sei se está certo isso, só me chama. Por quê? Porque aquilo que você declara com convicção acontece, irmão. Vamos mudar um pouquinho agora do Uber. Vamos dizer que você tem uma empresa, ou que você é um autônomo, é um profissional livre, né? E agora você está chamando à existência os melhores clientes. Chamando à existência, você está chamando à existência. Senhor, aquele cliente... Mexinha, pronto, cadê Carol? Carol, qual seria hoje um cliente? Qual foi o cliente que chegou lá no teu negócio lá e gastou mais? Quem foi que gastou mais nesse tempo todo? Você viu a conta, rapaz, essa pessoa vai pagar, a pessoa botou lá o cartão, você não pagou em dinheiro. Quanto foi, Carol? O valor? 500, R$600. Mas esse foi o teto? Pronto. Vamos dizer que hoje, queridos, você está aqui e você começou o seu negócio, começou o seu dia, né? Para Carol, o maior cliente que pode chegar lá para gastar, gastou 600. E que tal você começar a declarar que clientes de R$600 chegaram naquele dia? Oh, aleluia! Não, você não entendeu isso, irmão. Chega para mim, então, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Mas eu quero que você entenda, queridos, que você está dentro de um cenário profético. A profecia foi lançada, mas o fim da sua vida, quem decide é você. O fim do ano 2019, quem vai decidir não sou eu. Porque entenda, você pode vir para cá, Ted, agora sim. Você pode estar, não pode ficar aí, Renato. Renato e Iraquidão vão ficar no mesmo lugar. Você pode estar no mesmo cenário, duas pessoas diferentes, distintas. Ted tem a vida dele e eu tenho a minha, mas nós estamos inseridos no mesmo cenário. Estamos no mesmo cenário. Debaixo de uma mesma visão, de uma mesma unção tem sido derramada. Mas não é por isso, queridos, que Ted tem que ser abençoado e eu não. Porque somente ele foi para lá e eu fui na direção contrária. Tem algo errado, irmão. Bora. Você percebe que tem pessoas que estão crescendo e outras estão ficando para trás? E sabe, dentro do mesmo cenário, eu não sei se você sabe, mas as oportunidades são as mesmas. Sabe por que muitas vezes oportunidades não estão chegando? Talvez um dos aspectos seja o coração. Verdade.
Outro aspecto pode ser que chegou e você não segurou. Outro aspecto foi porque você rejeitou a oportunidade. Não sei. Eu estava falando, não sei se foi com o Iraquitão que eu estava falando isso. Eu sentei com ele a semana passada, a gente teve uma conversa muito boa. E um dos aspectos que eu estava falando foi o seguinte: quando eu vim para o tempo integral aqui na igreja, eu abandonei as empresas, deixei tudo lá e tal. Minha mãe ficou até um tempo em uma delas e tudo. E sabe, depois que já estava desconectado de tudo, recebi uma proposta, trabalhando na igreja. Eu não recebia, vocês têm conhecimento disso, né? Na época a igreja não tinha como bancar ainda um pastor auxiliar. E eu não recebia. Você tem uma ideia, na época eu tinha uma picape que por mês eu gastava de combustível R$700, isso no ano de 2008 para 2009, R$700 de combustível na época. Era meio desviada a bichinha, bebia que era uma desgraçada. Mas vou te dizer uma coisa, irmão, naquele mês ali, eu acho que o valor que eu recebi, né, como oferta foi R$300. Nem dava para botar meu combustível, graças a Deus fui fiel no pouco. Mas eu vou te dizer uma coisa, irmão, olha, surgiu uma proposta para eu supervisionar, dentro trabalhando na igreja, supervisionar uma empresa cuja as pessoas que trabalhavam lá, a dona, ela não tinha somente aquela empresa, ela tinha uma rede daquela empresa. E a oportunidade é, ela venha trabalhar conosco, venha supervisionar esse trabalho aqui, porque o salário é bom. Carteira assinada, tudo direitinho. E sabe, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa, cheguei para a Maísa, conversei com ela, ela disse: amor, fique livre. E eu olhava para um lado, parece que eu olhava para o lado que tinha falta, olhava para o lado da falta e dizia assim: rapaz, não quero esse lado não. E eu olhava para o lado da abundância e dizia: rapaz, eu quero esse lado. E para mim, naquele momento, o lado da abundância é melhor eu aceitar a proposta. Mas eu vou dizer uma coisa para você, irmão, eu vou te dizer uma coisa muito séria mesmo. Se você estabelece metas para a sua vida, se você estabelece pontos onde você vai chegar, vão acontecer situações ao longo do seu caminho que vão querer impedir você de chegar lá. Isso podem ser pessoas, isso pode ser situações no relacionamentos, isso pode ser o próprio trabalho, isso pode ser fatores externos como economia, política, pode ser um monte de coisa, irmão. Mas eu vou te dizer uma coisa, querido, se nada arrancar você do propósito, vai chegar uma hora que você vai alcançar o objetivo. Renato está dormindo, é? Não, né? Tá com sono, Renato? Ah, não, né, irmão? Aleluia. Eu não sei se você sabe, mas tem uma hora que as coisas acontecem, irmão. Aleluia. Voltando para revelações do Uber, saiu de casa, dá quanto daqui então? Uma viagem da Ponta Verde para o... Sem ser dinâmica, dá 42, 45. E quanto, a mais top dá quanto? A dinâmica, se lá, o polo industrial dá 117. Ô, meu filho, o que é melhor, 42 ou 117? Ainda bem, não eu orar por você aqui, meu filho. Aleluia, saiu de casa, está aqui diante de grandes... Irmão, todo dia que você se levanta, independente para onde você vai, desafios vão surgir. Vai surgir, irmão. Diga assim, desafios surgirão. Desafios surgirão. Mas eu passarei por cima deles. Rapaz, eu vou te dizer uma coisa, eu não sei quantos desafios tem surgido ao longo das últimas etapas. Acho que o ano de 2018 foi o ano dos desafios. Oh, meu Deus! Oh, aleluia! Ainda bem que nós estamos em 2019! Oh, aleluia! Aí algum desavisado pode dizer: que diferença tem uma virada de ano? Muita diferença, irmão. Muita diferença. Eu não sei quanto a você, mas eu iniciei uma nova estação, meu filho. Oh, aleluia. Novas estações trazem novos desafios, trazem. Mas novas estações trazem um novo derramar da parte do Senhor. Novas estações, elas também trazem novos frutos.
Eu não sei se você sabe, eu sou muito ligado com cheiro, né? Mas uma nova estação, ela também tem um cheiro novo. Olha, tem perfumes que eu não uso mais da minha época de jovem, porque não me trazem lembranças boas. Eu não vou dizer aqui não, tem gente que está querendo ouvir. Não me trazem lembranças boas, e não é de nada ruim que aconteceu, mas eu vou dizer uma coisa, queridos, eu persevero naquilo que me traz lembranças boas. Amém. Aleluia. Eu vou dizer isso de novo, eu persevero naquilo que me traz lembranças boas. Amém. Sabe por quê? Porque eu gosto, mesmo que eu fique sempre usando ou ouvindo as mesmas coisas, não tem nenhum problema, contanto que me conduzam a chegar em um objetivo. É verdade. Tem pessoas aqui que precisam largar coisas do passado. É verdade. Eu nem entrei na Bíblia ainda, irmão, meu Deus do céu. Mas tem problema não, eu já tenho 2 horas para pregar, né? Essa agora de manhã, de noite também, então mas tá beleza. Tem uma música que diz assim, cortando as forças com o passado, as cordas com o passado. Cortando as pontes com o passado, né? Eu sigo para o alvo, né? Corte hoje as pontes com o seu passado. Amém. Ô pastor, o que é passado? Passado é o que aconteceu ano passado? Não, passado é o que aconteceu 1 minuto atrás. Agora são 11 horas em ponto. Pronto, já passou. Já é 11 horas em ponto e 2 segundos. Já é passado agora. Corte as suas pontes com o passado. Amém. Vamos lá, vamos voltar para cá. Então estamos aqui hoje pela manhã e nós acordamos agora. Sabe, o dia não está propício talvez para uma boa corrida de Uber, porque afinal de contas, dia de domingo é dia que poucos turistas chegam, dia de domingo é dia que tem poucos voos, dia de domingo é dia que o povo está muito na praia, e você não está na praia, você está agora no tabuleiro como Iraquitã. Existe uma oportunidade agora, você simplesmente começa a declarar. Qual a declaração? Pai, muito obrigado, porque clientes de 117, de 120, 130, 150 chegaram hoje para mim. Amém. Então, sabe, o propósito de Deus é, o melhor é para você. Amém. Diga assim, o propósito de Deus o melhor é para mim. O melhor não é para o ímpio, o melhor é para mim. Diga assim, o melhor é para mim. Então, saiu de casa e simplesmente começou a declarar. Vai ser o melhor para mim hoje, oh aleluia, hoje vai ser o dia que eu vou pegar cliente bom, hoje vai ser o dia que eu não vou ficar parado nem um segundo, hoje vai ser o dia que meu carro não vai quebrar, meu carro vai simplesmente suportar até o fim. Então você está simplesmente confessando, irmão, você está simplesmente declarando. Sabe quantas vezes Maísa e eu, nós estávamos naquele contexto quando éramos empresários, queridos, sabe, depois da virada de ano, meu amigo dava uma morgação, olha aí a palavra para os jovens, morgação. Depois do final de ano, quando virava o ano, meu amigo, parece que nada ia acontecer. Parece que nada ia sair do lugar. E sabe, a gente olhava para um lado, olhava para o outro, e eu já falei sobre isso uma vez na igreja, e a gente tinha aquela percepção, né? Já viu aquela história de uma coisa quando está ficando podre, cria mosca, né? Então, se olhava para um lado, tinha mosca, olhava para o outro, tinha mosca. E sabe, queridos, a mosca iria invadir o espaço que eu estava. Mas eu vou te dizer uma coisa, irmão, uma mosca, ela pode até chegar no lugar onde você está, mas permanecer lá, é você que diz se vai permanecer ou não. Olha aí, um novo slogan agora. De vez em quando nós estamos andando no carro, e nós somos surpreendidos com um abençoado de uma mosca dentro do carro. Ô, desgraçada. Outra vez acontece com uma abelha, né? Quantos aqui gostam de ser picados por abelha? Agora, é interessante, queridos, que a abelha permanecer dentro do teu carro ou sair dele é você que decide, irmão. Agora, tem coisas na nossa vida que nós estamos permitindo que estejam na nossa presença e estão, se você não entender mal, estão nos dando ferrão. Isso podem ser pensamentos, isso podem ser ações, isso pode ser você considerar aquilo que o mundo está falando lá fora. De um ano para cá, mais ou menos, eu comecei a ficar mais ligado em notícias, né? Notícias sobre política, sobre tudo. Por quê? Porque eu comecei a ficar inquieto comigo mesmo, porque na roda que eu estava muitas vezes, eu não conseguia conversar sobre política, porque eu fiquei alheio muito tempo a esse assunto. Mas hoje eu percebo algo, queridos.
Hoje eu percebo que muitas vezes aquelas notícias, elas querem mexer comigo. Mas a decisão de deixar algo mexer comigo está nas minhas mãos. Estamos falando sobre esse cenário para o ano 2019, que é um cenário de velocidade. Olha, eu fiz uma pesquisa aqui, e a velocidade ela está relacionada ao tempo que se leva para percorrer um determinado espaço. Existe um espaço, tanto para a desgraça, para a destruição, como para a manifestação da bênção, do poder de Deus. Esse espaço, ele leva tempo para se processar. Não é porque nós começamos a falar sobre isso hoje, que amanhã vai estar 1000 maravilhas na tua vida, irmão. Me veio algo aqui. Eu sei que tem muita gente que está passando por pressão financeira por causa de uma ingerência pessoal nas suas finanças, por causa de uma má administração. Mas eu também sei que houveram fatores ao longo do último ano que contribuíram para isso, irmão. Mas eu vou te dizer algo, você define hoje onde você quer chegar. É você que define hoje para onde você vai, irmão. Abre comigo, por favor, a tua Bíblia no Salmo capítulo 1. Aleluia, vocês podem sentar, amém? Muito obrigado, queridos. Estou com pena de vocês. Não, estou brincando, né? Salmo capítulo 1. Aleluia. Temos 13 minutos. Velocidade também está relacionada com o tempo que você vai levar para fazer alguma coisa. Vou dar um exemplo aqui físico, tá? Se você vai para uma cidade que fica a 50 quilômetros de distância de você, né? Qual a cidade seria 50 quilômetros daqui? Sei lá, Rio Largo, né? Rio Largo dá menos, vamos lá, Messias, né? Messias mais ou menos. Se você vai daqui para Messias, que fica a 50 quilômetros daqui, se você sair daqui em linha reta para lá, eu sei que é impossível, mas vamos considerar essa hipótese. Saindo daqui em linha reta a uma velocidade de 100 km por hora, você vai demorar 30 minutos para chegar lá. Por quê? Porque a sua velocidade, ela foi o dobro do espaço. Então você consegue fazer aquele espaço de 50 em metade do tempo. Você está entendendo isso? Razão matemática isso aqui. Agora, se você vai a uma cidade que fica a 100 km de distância, vamos lá, Santana do Mundaú mais ou menos, né? São Miguel dos Campos. Você vai a uma cidade que fica a 100 km de distância e você vai a uma velocidade constante, daqui para lá, a 50 km por hora, você vai demorar 2 horas para chegar lá. Você entende? Então isso quer dizer o quê? Uma cidade mais distante, mas porque a velocidade é menor, então eu vou demorar mais tempo para chegar. Isso é raciocínio lógico, irmão. Eu quero que você entenda que nesse contexto de velocidade para o ano de 2019, eu quero que você entenda que cada um de nós teremos uma velocidade a seguir. Mas o que eu quero que você entenda é que nós precisamos preservar o sentido da coisa. Porque é possível que ao longo desse ano você perca o sentido, irmão. É possível que ao longo desse ano, picuinhas, situações, pensamentos, falácias. É por isso que a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Tem muita coisa sendo pronunciada, tem muitas vozes que estão sendo declaradas, irmão. É impressionante como eu tenho ouvido vozes. Não são vozes que têm chegado a mim somente, mas vozes de pessoas. Eu quero que você entenda que dentro de um cenário profético divino, tudo é perfeito no âmbito espiritual, mas no âmbito natural não. Então eu vou te dizer uma coisa, queridos, a quem você está dando ouvido é esse que se torna o seu Senhor. Se você estiver dando ouvido às más conversações, elas são o seu Senhor. Porque lembra lá no livro de Gênesis capítulo 3, a quem foi que Adão deu ouvidos? Ele deu ouvido à serpente. E porque ele deu ouvido à serpente o induziu à destruição. Sabe, meu irmão, eu vou te dizer, nessa pluralidade de pessoas tem muitos pensamentos.
Tem muita gente aqui que está feliz, que está alegre, que está no mesmo ambiente e que sabe, está deixando crescer, está avançando, irmão. Mas é muito bem provável, queridos, que dentro do mesmo ambiente estejam pessoas que estão ali e parece que são infiltrados. Porque estão com um pensamento contrário. Ah, está vendo essa palavra do pastor aí? Rapaz, isso aí é só para alegrar o povo. Isso aí é só... Não sei não, irmão. Aí é a Bíblia que é melhor. A Bíblia tem muita revelação mesmo. Mas eu vou voltar para cá para o que eu falei no começo. Tem uma palavra escrita? Tem. Mas também tem uma palavra sendo declarada. Tem uma palavra escrita? Tem. E eu vou dizer uma coisa, irmão. A palavra que está sendo declarada não está indo de encontro à palavra escrita. Então eu vou te falar uma coisa, queridos. Tem muitas pessoas que ao longo do ano, nesse mesmo cenário, elas podem atingir no final do ano indo no caminho contrário. As más conversações corrompem os bons costumes. Não dá ouvido àquilo que vai te conduzir para a desgraça. Não dá ouvido àquilo que vai te distanciar do propósito que Deus estabeleceu dentro desse cenário. Porque, meu irmão, muitas são as vozes, mas somente uma te conduz para o lugar correto. Aleluia. Salmo capítulo 1, no verso 1, meu Deus do céu. Olha o que diz aí, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Oxente, é mesmo, é? E o ímpio tem conselho? Tem. Diga assim, o ímpio tem conselho. Mas a Bíblia diz que é bem-aventurado quem não anda no conselho dele. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tem 3 classes de pessoas aqui. Diga, 3 classes de pessoas. Aleluia. Aqui está falando sobre ímpio. Quem é ímpio? Ímpio é aquele que pratica a impiedade. Quem é pecador? Pecador é aquele que vive na prática do pecado. Mas quem é escarnecedor, irmão? Sabe que entre ímpio e pecador, a gente pode nem ver muita diferença. Mas quando se fala sobre escarnecedor, eu vou te dizer uma coisa, queridos. Eu acho muito difícil ter um crente ímpio. Eu acho também muito difícil ter um crente pecador. Mas eu posso pensar que existe muito crente que é escarnecedor. Mas a Bíblia coloca tudinho no mesmo saco. Sabe que existe conselho de ímpios que são bons? Calma, não atire a pé de mim ainda. Vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Digamos que, vamos lá, vou dar um exemplo aqui de Erivelto. Vem cá, Erivelto. Erivelto, ele é gerente de banco, né? Mas digamos que Erivelto sendo gerente de banco, quantos aqui conhecem gerente de bancos que são ímpios? Ele não é ímpio, amém? Quantos aqui conhecem gerente de banco que são ímpios? Amém? Mas eu vou te dizer uma coisa, quando você tem um dinheiro extra lá, que você quer fazer um investimento, quem é que você vai procurar no seu banco? Gerente. E aí chegou para o gerente ímpio, você pode perguntar a ele, rapaz, eu tenho aqui 100 mil reais e eu quero fazer um investimento. Ele é ímpio, mas é um ímpio que conhece de mercado. O que é que eu posso fazer com 100 mil reais hoje? Posso investir em quê? Na poupança. Poupança me rende um juro de quantos por mês? 0,45. Existe algum outro rendimento com baixo risco que eu posso fazer para ter um bom retorno? Qual seria? CNB. Me daria um CDB. Me daria um rendimento de quanto por cento mensal? 0,60. Então concorda comigo que de 0,45 para 0,60 já houve um aumento. Meu Deus, que gerente maravilhoso. Vou investir 100 mil reais na sua agência. Aleluia. Mas entenda, irmão, é um ímpio. É uma pessoa que tem conhecimento científico, conhecimento acadêmico, conhecimento de mercado, é um ímpio. É errado pedir o conselho de um ímpio? Diga, não. Não é errado pedir um conselho de um ímpio nessa situação, não. Nesse contexto nós estamos falando, não. Por exemplo, você tem um filho, a gente estava num ambiente ontem, né, que a gente estava falando sobre uma situação que houve com o filho de alguém, né, que infelizmente não conseguiu bom êxito ao longo do ano. E o que aconteceu? Precisou de um professor de reforço. Agora vamos citar uma situação hipotética aqui, você precisou de um professor de reforço, mas você não conseguiu um crente, você teve que contratar um ímpio.
E aí aquele professor passou um mês com seu filho. No final do mês ele tem um diagnóstico. Um professor de conceito, um professor bom, né? Qual é o diagnóstico? Seu filho precisa melhorar nisso, nisso, nisso e nisso. Faça isso, isso, isso e isso. É um conselho ruim? Não. Muito obrigado, Erivelto. Uma salva de palmas para ele, amém, queridos? Mas eu quero que você entenda, queridos, que a Bíblia está falando sobre, não sobre você ouvir em algum momento, mas a Bíblia está falando sobre você andar. Andar dá uma ideia de algo contínuo. Leia de novo comigo o versículo, para você ver se saltou diante de você agora, é isso? Bem-aventurado o homem que não anda. Andar é algo contínuo. Então aqui, ó, o meio, o marco zero aqui, ali estava aquele da desgraça e ali é a palavra de Deus, a palavra profética. Andar é você não ter uma atitude só. Andar é você constantemente estar dando ouvidos. Andar é você constantemente estar atentando. Andar é você constantemente estar se deixando levar por aquela influência, irmão. Sabe, a influência que você está submetendo, ela vai determinar o que você vai produzir. Vou dizer de novo, a influência que você está submetendo, ela vai determinar o que você vai produzir. Tem um exemplo, né, que um colega nosso em ministério sempre conta, né? E ele dá esse exemplo no shopping, por exemplo. Aqui na igreja, eu não sei se você sabe, mas você não entra, ou não deveria entrar, com comida aqui dentro do templo. E hoje a gente nem precisa mais falar sobre isso. Por quê? Porque o ambiente, ele está impondo isso. Outro exemplo, dentro de um shopping, você quando está, por exemplo, andando lá, você está tomando uma água, acabou a água. O que você faz? Joga no chão, é assim? Não. Por quê? Porque aquele ambiente, ele está impondo a você que você não deve ser... Que palavra eu usaria agora? Oh, aleluia. Não vou usar uma palavra aqui não. Amém? Como é? Mal educado. Pronto, a palavra mais ajustada. Então você vai, segura a garrafa por 1 minuto, 2, 10, 20, e você chegou numa lixeira, está cheia, você não bota lá. Você vai em outra, fica procurando lugar para depositar a sua garrafa. Por quê? Por causa do ambiente. Então isso quer dizer que esse ambiente de impiedade, esse ambiente de pecado, esse ambiente de escarnecedor, vai te conduzir em algum momento para a desgraça, irmão. Mas não tenha dúvida disso, irmão. 2019 é um ano da velocidade, mas eu vou te dizer uma coisa. Quando estamos em velocidade, qualquer momento que você olha para um lado, bateu. É um momento, é um tempo que você não vai poder perder tempo com picuinha. Perder tempo com disse-me-disse, irmão. Toda igreja tem disse-me-disse, irmão. Eu só não vou dizer que a nossa é campeã, porque eu não quero declarar isso. Mas não é mesmo não, eu tenho declarado isso mesmo todos os dias, não é. Mas eu sei que em todo lugar tem isso, irmão. Aleluia, tem grupos que são formados, nem é para oração, porque o propósito inicial é a oração. Tem grupo que é formado que depois do primeiro dia de oração, segundo dia de oração, mas depois do terceiro dia, quarto dia, ele está falando das coisas da igreja, dos irmãos. Está errado, meu filho. Está errado. Porque eu vou te dizer uma coisa, se você dá vazão a isso, o seu caminho não vai ser o melhor. E isso serve para tudo na sua vida. Minha mãe dizia uma coisa, né? Não me lembro quais eram as oportunidades que ela dizia assim, mas ela falava sobre você entrar mudo e sair calado. Pronto, faça isso, irmão. Em alguns ambientes, entre mudo e sair calado. Não diga alguma coisa para mudar aquilo ali. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho. Você acredita que eu estou pregando algo que nem está no script? Depois eu posso até compartilhar a minha ministração com você hoje. Não tem não. Eu estou deixando o espírito fluir aqui hoje pela manhã, hein? Estou me corrigindo, porque eu vou dizer sincero, irmão. A nossa língua de vez em quando coça para a gente falar porcaria. Ixi, meu Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não está tendo o caminho do pecador, e não se assina na roda dos escarnecedores. Velocidade, irmão. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Diga assim, meditar dia e noite. Vou voltar para cá, olha aqui, ó. Lei do Senhor não é somente aquilo que está escrito, meu filho. Lei do Senhor é qualquer coisa que tenha sido pronunciada pela sua boca. Aquilo que Deus fala é lei.
Diga assim, o que Deus diz é lei. Vai acontecer. Oh, aleluia, vai acontecer, meu filho. Não tem como ser diferente. Sabe, eu fico pensando às vezes tem muita gente, muitas pessoas que desistem no meio do caminho. Muitas. Mas eu vou ser sério para você, queridos, a Bíblia fala sobre você ser perseverante. A Bíblia fala aqui, ó, antes tem o seu prazer. O que é prazer aqui, irmão? O que é prazer? Prazer é alegria. Prazer também é dedicação. Aquilo pelo qual você tem prazer, é nisso que você se dedica. Aquilo pelo qual você tem prazer, é nisso que você se esmera. Sabe, eu estava com a André semana passada, e teve uma declaração que eu fiz em um dos cursos, eu disse assim, rapaz, eu tenho orado para Deus trazer filhos para a igreja e não convertidos. Eu não queria dizer naquele contexto que eu não queria que ninguém se convertesse, amém? Mas eu estou orando por isso, declarando isso, que vocês estão dentro de mim aqui, não são meros convertidos, são filhos, irmão. Porque eu vou te dizer, meu irmão, olha, teve uma vez... Posso contar dos dias que a senhora batia em mim, minha mãe? Oh, aleluia! Eu contei isso na hora do irmão. Mas, irmão, vou te dizer uma coisa. Minha mãe teve uma época que ela batia em mim com cinturão de couro. Mas ela teve, depois de uma época que ela começou a comprar aquela sandália lepe-lepe, né? Ela começou a bater em mim com sandália lepe-lepe, que era infinitamente melhor. É melhor pizza de sandália lepe-lepe do que um cinturão de couro. Ai, meu Deus do céu. Aí, Tiris, olha, eu vou dizer uma coisa. Momentos em que era traquino, que ela vinha dar em mim, eu dizia logo, pelo amor de Deus, com uma sandália lepe-lepe não. Porque era mais leve, meu filho. Era melhor apanhar do lepe-lepe. Mas, irmão, eu vou te dizer uma coisa. Não estou aqui, eu quero que você não me entenda mal, amém? Isso foi o meu relacionamento com ela e eu louvo a Deus pelas correções que ela me deu. Essa safadeza que está existindo hoje aí de você não bater no seu filho, isso é errado. Você não deve bater no seu filho com ira. Porque a ira, ela não opera o poder de Deus. Você deve dar sim no seu filho, mas sem ira. Pode ser com lepe-lepe. O menino errou, está irado com ele, não corrige ele naquela hora. Deixa a raiva passar. Mas depois chama ele no cantinho, explica para ele porque ele vai levar umas boas de uma lapada e dá nele, irmão. Então considere hoje que o vosso pastor não está dando em você de lepe-lepe, mas umas boas cinturonzadas. Não, hein? Oh, aleluia! Mas eu preciso dizer uma coisa para você, queridos. Eu acho que aquelas correções de lepe-lepe, elas não me corrigiam da forma que deveria corrigir. Eu me lembro uma vez, eu vou finalizar com isso, já acabou o meu tempo, mas eu me lembro uma vez que eu estava em casa, eu e a Ana, minha irmã mais nova, e eu fui jogar uma batata nela, batata inglesa. Eu fui jogar uma batata nela, e quando eu joguei, eu não sei o que foi que houve, e a batata bateu no negócio, e bateu no vidro da janela, e quebrou o vidro da janela. Lembra disso, mãe? O vidro da janela da cozinha? Minha mãe naquele dia, ela sabia que meu pai ia vir, não sei o que foi, ela não fez muito protocolo não. Mas meu filho, quando meu pai chegou em casa, que ele ficou sabendo, meu Deus do céu, meu pai não tinha história de lepe-lepe não. Meu pai era cinturão de couro, meu filho. E sabe, meu irmão, vou te dizer uma coisa, nunca mais eu quebrei nem a minha janela, nem de ninguém. Após tem gente na igreja que está precisando mesmo de uma pancadinha dessa, para nunca mais sair falando nada de nada, irmão. Agora eu quero trazer algo para finalizar. Eu prometo a você que vou finalizar. Quero trazer algo aqui para você entender, porque muitas pessoas dizem assim: não, eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiro de árvore, dou meu fruto na estação correta, tudo que eu faço prospera. É condicional aqui.
Eu quero que você entenda algo nessa nova aliança. Nós já sabemos, né, que a bênção do Senhor ela não é condicional, ela é algo que faz parte da sua vida. Amém? A bênção do Senhor é assim, mas o fato de ser assim não lhe dá cabimento de andar de todo jeito. O fato de você ser abençoado, o fato de você ser próspero, ser ungido, ser capacitado, cheio de recurso, habilitado, não te dá cabimento para você proceder de forma incorreta. Não dá cabimento para você ser um fofoqueiro espiritual. Já ouviu essa expressão? Anota aí para mim, depois manda para mim pelo WhatsApp. Fofoqueiro espiritual. Eu preciso meditar mais sobre isso, irmão. Sabe o que é aquele fofoqueiro espiritual? Fofoqueiro espiritual é aquele que parece ser espiritual, mas no fundo é somente um fofoqueiro. Olha o que ele diz aí, ó. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Diga assim, devido tempo. Irmão, não sei se você sabe, eu até estava ouvindo uma ministração de um companheiro nosso do ministério, né, que veio aqui no ano 2009, também no ano 2010. E ele falava naquela estação, né, naquele momento, inclusive, já que eu lembrei disso, Jorge, se você depois puder achar para mim uma ministração que fala sobre década da colheita. Essa ministração está nas pastas de 2009 e 2010. E ele anunciava naquele contexto lá, ele anunciava que nós estávamos entrando na década da colheita, que começou no ano 2010 e se findaria no ano 2019. E eu só lembrei disso porque eu ouvi uma ministração dele ontem, e ele estava falando sobre isso e me instalou isso. E que é verdade. Nós recebemos essa mesma palavra em 2010 aqui na igreja. E sabe, queridos, ele falou assim, né? E eu concordo com o que ele disse. Ele disse assim, uma palavra de Deus foi lançada. Concorda comigo? Vamos lá, olha para cá, eu vou finalizar com isso, prometo a você. Uma palavra foi lançada, tá? A Bíblia diz que a palavra de Deus foi lançada, ela não volta para ele vazia. Antes ela cumpre o propósito pelo qual lhe apraz. Vamos lá, queridos. Com um propósito. Olha somente para cá, não era para o menino não. A palavra foi lançada, quando ela é lançada, ela cumpre o propósito. Tá? Então vamos lá. Se nós recebemos uma profecia para o ano de 2010, que nós havíamos entrado na década da colheita. Então esse contexto de década que se acaba em 2019, muitas coisas que foram profetizadas, que eu me lembro muito bem, não aconteceram ainda. Então isso significa que só tem um ano para acontecer. Aleluia, meu filho. Lembra disso, Cristo? Lembra disso? Diga assim, tem um ano para acontecer. Então diga assim, promessa. Diga assim, promessa. Se acelere, minha filha. Oh, aleluia. Vamos lá. Estamos aqui. Uma palavra foi lançada. O tempo para ela se cumprir está se acabando agora. Então, se eu fosse você, eu não ficaria com a cara de peixe morto em 2019. Se eu fosse você, eu diria, rapaz, é nesse ano. Tem algum momento nesse ano que vai acontecer, meu filho. Sabe, eu vou te falar, meu irmão, essa palavra ela não foi lançada somente para quem era daquela geração. Eu me lembro que dentro de alguns aspectos da profecia que aquele homem lançou aqui, ele dizia que pessoas seriam acrescentadas ao longo dessa estação, que iriam desfrutar da mesma coisa. Oh, aleluia! Aleluia! Ixi. Aleluia! Cenário, ponto, destruição, ponto, de manifestação e poder de bênção de Deus. Marco, você está aqui hoje. Decida agora para onde você vai. Porque uma coisa é certa. Não permanecer no lugar é algo que todos nós vamos passar. Ninguém vai permanecer no mesmo lugar que está. Ninguém. Agora, definir onde vai chegar é com você. Muitos de nós, queridos, o meu desejo é que esse ano de velocidade seja um ano de velocidade para cá. E não um ano de velocidade para cá. Tem coisas que Deus quer fazer, meu irmão, e eu vou te falar. Ele pode fazer, Ele quer fazer, mas Ele não vai te obrigar a fazer. É você que faz. E já que eu não consegui entrar no segundo tópico, o que você tem que fazer? Confessar.
Declarar. Como você quer que o ambiente que você vive na sua casa, no seu trabalho, os lugares onde você passa, como você quer que esse ambiente finalize o ano 2019? Quais são as mudanças que precisam existir no seu ambiente, na sua empresa, irmão, nesse ano 2019? Eu vou te falar, queridos, ainda que você tenha pensado agora, não, mas isso que o pastor está falando depende de pessoas, não, depende de você. Você não precisa passar pelas mesmas coisas que você passou no ano 2018. Porque eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Eu desafio você a ir aí nessa mangueira. Tira uma foto esse ano agora. Tira agora uma foto quando tu sair. Na próxima estação, tira de novo e compara as duas. Vê se são iguais. Sabe qual é a resposta? Não são. Não são iguais. Se você, vou dar outro exemplo. Se você veio na igreja aqui, na virada 2017 para 2018, estava de um jeito, agora está de outro, irmão. Tudo muda. Essa é a prova que no final de 2019 você não vai estar do mesmo jeito. Pode ser que esse ano coisas tenham te dado, tirado sua atenção, ouvido para o que é errado, para coisa troncha, tenha conduzido você para a desgraça, meu filho. Mas, meu irmão, vou te dizer uma coisa: se você está aqui e ainda assim houveram coisas que já estão arranhando dentro de você, dá ouvido para o que é certo. Sabe qual é o nosso problema? Eu quero finalizar de uma vez por todas agora. O nosso problema, meu irmão, vou te falar. O nosso problema é porque nós damos ouvido e, infelizmente, no final das contas, nós sempre optamos pela solução mais fácil. Mas eu vou dizer para você, a solução mais fácil nem sempre é a melhor. Na maioria das vezes, nem é a melhor. Sabe, esse ano de 2019 será um ano de uma velocidade muito grande. Eu quero só puxar aqui uma das coisas que eu falei. Vou puxar nesse daqui. Eu estou numa transição de tablet aqui. Aleluia. Não consegui me adaptar com um tablet muito pequeno. Mas Deus é bom. Uma das coisas que eu falei aqui, culto da virada. Eu falei sobre o ano da abundância. Inclusive eu quero dar boas-vindas a você, né? Que eu não dei. Feliz ano novo, amém? Seja bem-vindo ao ano de 2019. Mas vou dizer algo para você: bem-vindo ao ano da abundância. Diga assim: bem-vindo ao ano da abundância. Temos que fazer uma música sobre abundância. Aleluia. Aquela música que você fez, queria cantar ela. Você acha que tem como cantar? Tem? Pronto. Outra coisa que eu falei, abundância de vida. Qual é a base? João capítulo 10, no verso 10. João capítulo 6, verso 33. Ele nos trouxe vida, mas não foi uma vida michuruca, uma vida desgraçada. Não, foi vida plena, meu filho. Sabe o que é vida plena? Vida plena é vida abundante. Para onde você olhar? Vida se manifestando, meu filho. Vida. Oh, aleluia. Oh, meu Deus. Vida. Oh, meu Pai, abre os olhos, Pai, para que possamos ver. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Sempre que eu estou lembrando de coisas da minha adolescência, mas como eu era uma bênção para encontrar as coisas em casa. E muitas vezes a minha mãe pedia para pegar algo e eu não encontrava. E lá pelas tantas ela dizia: você quer que eu vá aí mostrar onde está? Irmão, eu estou frisando minha mãe. Sabe por quê? Porque minha criação foi topada, meu filho. Se não fosse, eu seria um cabo de pé hoje. Irmão, quer que eu vá aí te mostrar? Outra coisa, abundância de graça. Oh, aleluia. Romanos capítulo 5, verso 17, é que diz lá. Tem até uma música que fala sobre isso, né? Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Meu filho, você não foi chamado para estar por baixo, foi chamado para estar por cima, meu filho. Qual é a base disso? Isaías capítulo 45. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Esse ano 2019 é um ano que você vai estar por cima e não por baixo.
por cima dos problemas, por cima das adversidades, por cima das situações, por cima da tristeza, por cima da angústia, por cima da falta, por cima da depressão, por cima. Sabe, eu tive a oportunidade de viajar agora, é um cenário maravilhoso. Quando eu saí de Tóquio para chegar em Paris, o cenário, olhando de cima, era somente rios e neve. Lindo, irmão. Eu que até hoje tinha feito voos somente olhando terra, chão e tal. Não, aquele cenário de neve, diferente. Sabe, meu irmão, eu não sei se você gosta, mas eu gosto do diferente. Inclusive, estou até querendo mudar meu gabinete, estou enjoado das cores já lá. Mudar. Por quê? Porque mudanças, elas trazem em si uma conotação na nova estação. Aleluia, está chegando recurso. Aí você pode dizer, mas pastor, está precisando pintar a parede? Irmão, quem foi que disse para pintar uma parede tem que precisar? Isso é pensamento medíocre, meu irmão. Estava olhando ontem, estava aqui no treinamento de diaconato, estava olhando a parede assim, porque eu já estou com vontade de pintar diferente. Estava olhando ali o chão e tal, rapaz, aí veio aquela voz, para que pintar se está limpinho? E para que deixar do mesmo jeito? No pensamento de alguns isso é gastar dinheiro. No meu pensamento isso é nova estação. Aleluia. Outra coisa, abundância de amor. Sabe, a Bíblia diz que na multidão, quando você está na multidão de amor, o amor ele encobre multidão de pecados. Outra coisa, abundância de favor. Sabe o que é favor, irmão? Eu estava pronto. Eu estava agora no dia 24. A Vitória olhou no site, aí nós recebemos a notícia que a compensação bancária, nós poderíamos fazer pagamento até o final do dia. E aí logo cedo ela veio da igreja, eu fiquei tranquilo, porque eu tinha uma conta de cartão para pagar. E aí eu saí da igreja, era cerca de 1 hora da tarde, e quando eu fui no banco pagar, quando eu fui no banco online, não podia. Havia se vencido o expediente bancário. Procurei alguns irmãos aqui que tinham recurso na conta para pagar, não consegui. Aí o Senhor me lembrou, ó, você tem uma pessoa que você pode contar. E aí eu tinha o dinheiro, eu tinha a conta, mas eu não tinha o acesso. E aí o que aconteceu? Liguei para o irmão. E aí quando eu liguei para o irmão, eu expliquei o caso para ele, eu disse, irmão, eu sei que tu estás de férias, mas rapaz, eu não gosto de pagar nada atrasado, e eu estou precisando desse favor, eu tenho um dinheiro aqui, se você quiser eu vou levar para você, mas não estou conseguindo. Ele disse, pastor, me espera um momento aí. Tá certo. 30 minutos depois, chegou a mensagem no WhatsApp, comprovante de pagamento, quando eu estava lá, o comprovante de pagamento. Talvez você no dia 24 não conseguiu pagar as suas contas porque perdeu a hora da carga lotérica, mas eu vou te dizer uma coisa, eu consegui. Sabe por que eu consegui, meu filho? Eu consegui por causa de algo chamado favor, acesso. Então esse ano é o ano do favor. Quem foi que disse que tudo para acontecer na sua vida tem que ter dinheiro, meu filho? O favor é melhor do que o dinheiro. Eu vou dizer, melhor dizendo, é melhor o favor e o dinheiro. Esse será o ano do favor e do dinheiro. Favor e dinheiro. Favor e dinheiro, meu filho. Vixe, eu estou sentindo, meu irmão, aqui, ó. Aqueles arranhões quando eu falo sobre dinheiro na igreja. Eu já sei que as pessoas no longo da semana vão dizer, pastor, voltou a falar sobre dinheiro, pastor. Fale sobre amor, fale sobre isso. Eu falo sobre tudo na igreja, irmão. Aleluia. Mas tem muito crente, meu irmão, que está vivendo uma vida desgraçada porque está sem dinheiro. E quando se fala de dinheiro na igreja, faz coração. É por isso que não chega. Porque só chega para você aquilo que você honra. Só chega para você aquilo que você se abre para receber. Eu preguei há 3 finais de semana atrás. Eu dizia assim, se Deus quer te dar, se Deus quer dar você, se Deus quer te dar, receba. Pois é, Deus está querendo te dar, mas tem gente com o coração fechado. Aleluia.
Toca aqui, irmão, toca aqui. Tá batendo forte no meu coração, irmão. Fica de pé, amém? Se Deus quer te dar, receba, meu filho!